Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 4. E eu quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente na leitura dos versículos de 35 a 41. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, os versículos de 35 a 41. Pega só depois do culto e o pastor pode brincar com você, desde que seus pais estejam também. Vamos colocar de pé. Marcos capítulo 4, os versículos de 35 a 41. Quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente, preste bem atenção àquilo que a palavra de Deus nos fala. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero convidar as crianças, com as suas professoras, as crianças à frente. Vamos orar, vamos falar com Deus, todo mundo de olhinho fechado. Vamos orar a Deus, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós louvamos, ó Deus, por Tua palavra. Te louvamos pela bênção de estarmos reunidos, honrando e glorificando e cultuando o Teu nome, Senhor. Aqui estamos com este propósito. Nesse momento, Senhor, de modo muito especial, nós pedimos a Tua bênção, clamamos a Tua misericórdia, de forma que o Senhor possa falar aos nossos corações, usando as professoras e professores dos pequeninos como instrumentos na direção e na bênção do Teu Espírito Santo. E nos usando, Senhor, para transmitir, expor, explicar, aplicar a Tua palavra ao nosso coração como igreja do Senhor. Que possamos ser desafiados pelo Teu Espírito a colocarmos em ordem aquilo que precisa ser organizado nas nossas vidas e famílias. Nós te oramos, Pai, pedindo mais uma vez a Tua bênção, porque só o Teu Espírito pode fazer isto, aplicar a Tua palavra profundamente aos nossos corações. Te oramos e pedimos essas bênçãos, agradecidos, no nome de Jesus e para a glória dEle. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Meus irmãos, há muitos anos, saiu no jornal Folha de São Paulo, num pequeno caderninho lá, chamado Folhetim, caderno semanal da Folha de São Paulo, algo dirigido ao público adolescente entre 13 e 19, saiu então um artigo que questionava o valor do casamento. E então o escritor dizia: afinal, para que serve o casamento? Antigamente as pessoas se casavam porque estavam desesperadas para fazer sexo com seu par. Mas hoje, segundo sérios estudos, 99,666 e lá vai uma dízima dos jovens perdem a virgindade antes do casamento. Os outros, 0,3 e segue uma dízima, 666, não quiseram dar depoimento. Concluímos então que o matrimônio perdeu todo o sentido. Se casamento fosse bom, já dizia, não precisava de testemunhas. E continuava então o articulista dizendo: antes de cometer a besteira de casar,
Conheça o pai ou a mãe do seu parceiro, para saber como ele vai ficar depois de contrair o matrimônio. Veja o tamanho da pança do seu sogro e onde foram parar os seios da sogra. Digamos que o casamento é uma fábrica de monstros. Se você pode ter inúmeros parceiros, por que diabos vai escolher ter um só? O casamento é uma sociedade, dizia então ele. Funciona como uma empresa. Tem um contrato com assinaturas, rubricas, cláusulas, deveres, obrigações e carimbos de todas as cores. Quando essa empresa quebra, é muito provável que seu sócio vire seu arqui-inimigo. Lembre-se de que o casamento é que nem submarino. Pode até boiar, mas foi feito para afundar. Quem assina o texto ilustrado com vários desenhos, quem assinou, foi um cartunista gaúcho de 45 anos. No final da página, ele colocou uma nota. Isto é um texto de humor, entendido? Num caderno dirigido para adolescentes. Isto é um texto de humor, entendido? O texto que nós lemos, irmãos, nos faz pensar sobre as lutas que nós enfrentamos. E nós o fazemos também no contexto de família. Jesus teve um dia muito difícil. Naquele dia, ele tomou esse barco e ele deitou para dormir mesmo, descansar. Ele estava muito cansado, exausto. Ele havia pregado o Sermão do Monte. Ele curou um leproso. Ele curou um criado do centurião. Ele curou a sogra de Pedro. À tarde trouxeram muitos endemoniados. É tudo o que narra Mateus capítulo 8, naquele dia daquela tempestade. Marcos diz que Jesus foi para casa descansar e a multidão foi atrás dele. Não deixavam ele descansar. Queriam resolver os seus problemas. E Jesus ficando exausto. Jesus e os discípulos não podiam sequer comer e os seus parentes saíram para o prender, porque achavam que Jesus estava fora de si, que ele estava ficando louco. É o que Marcos registra no capítulo 3, versículos 20 e 21. Assim foi que Jesus então pegou os seus discípulos e foi então para a terra dos Gerazenos, na outra margem. Era uma travessia de mais ou menos 10 quilômetros. O chamado Mar da Galileia, na verdade, é um lago. É um lago. E um lago tão grande que há determinadas localidades que você não consegue ver o outro lado. Então passou a se chamar o Mar da Galileia. E esse Mar da Galileia, esse grande lago, é tomado muitas vezes por tempestades terríveis. E ficam assombrados aqueles que então passavam. Imagine se hoje ainda isso é possível, imagine naquela época sem tanta tecnologia para avisá-los. E a grande questão que nós precisamos pensar, olhando para o que o texto da palavra de Deus então nos diz, é: onde está Jesus no barco da nossa vida? Onde é que está Jesus no barco da nossa família? Você chamou Jesus para ajudá-lo na travessia chamada vida? Se o chamou, o que é que ele, Jesus, está fazendo? E qual é a minha e a sua reação se nós o chamamos para nos ajudar e caminhar conosco na travessia da vida? Todos nós passamos por problemas, sim, por tempestades na vida pessoal, no trabalho, na família, na igreja, nos relacionamentos. Há muitos anos eu fui com Solange para a igreja 12 de agosto, igreja em Aracaju, no Sergipe, para levar um seminário para lá e passar alguns dias ministrando a palavra. E quando chegamos lá, fomos muito bem acolhidos pelo pastor auxiliar, lembro como se fosse hoje o nome dele, pastor Marcos, a sua esposa, e fomos apresentados ao pastor efetivo, o pastor Neemias Araújo, muito conhecido na cidade, muito respeitado, e a sua esposa. E então o pastor Marcos, pastor auxiliar, quando nos recebeu,
nos cumprimentou, ele disse, olha, nós vamos apresentar o senhor e dona Solange, nós vamos apresentá-los ao pastor efetivo da igreja, o pastor Neemias e a esposa. E ele disse, eu vou logo alertando vocês, se acostumem, porque o que vocês mais vão ouvir da esposa dele é uma batalha. É uma batalha. Tudo. Ele diz assim, olha, vai ter um culto da família. Ela diz, que bênção, é uma batalha o culto da família. Vai ter o café da Páscoa, é uma batalha o café da Páscoa. Olha, tudo ela coloca batalha, é uma batalha, é uma batalha. A mulher está vivendo ali, eu estava lembrando e pensando, o nosso general é Cristo, é uma batalha. A igreja está nessa batalha. E nós estamos na batalha, atravessando esse mar da vida. E Jesus precisa estar no mar, no barco, digo, da nossa família. E se Ele está no barco da nossa vida, da nossa família, nós podemos não nos desesperar. Nós podemos e devemos confiar nele. Desde os tempos mais antigos, esse texto tem sido usado muitas vezes para pensar, e pelos estudiosos e os pregadores aplicando à vida da igreja. E eu gostaria de pensá-lo no contexto nosso de família. Nós cantamos um louvor aqui que foi tema, Me Deixa Aportar. Um louvor que foi tema do nosso acampamento. Eu queria até ver duas fotos que você deve reconhecer. Primeiro, uma foto aí que eu quero ver, a foto do navio, de um navio. Como famílias, nós enfrentamos lutas, dificuldades, problemas. Dizem que é Galiza, não, a do navio, cadê o navio? O navio já foi embora, afundou não? Aí, sustenta o navio. Então, dizem que do lado esquerdo é Galiza, do lado direito é Mara. O navio, rapaz, sustenta o navio, meu Deus, sustenta esse navio. Sustenta o navio. Não deixa o navio afundar, tá certo? Ele que se formou aí como oficial da Marinha Mercante, então imagina as lutas de família e quantas vezes nós, agora sim, agora deixa o navio seguir e entra a família. Quantas lutas, quantos momentos para sustentar o lar e poder então desfrutar dos tempos que eram permitidos devido ao seu trabalho, às folgas, tudo, poder estar em família. E como nós precisamos valorizar isso. Pelas tempestades nas quais ou pelas quais nós passamos. E a questão é se Deus está conosco em meio às tempestades da vida. Um primo nosso, obrigado, pode. Um primo da nossa família, da minha mãe, quando nós nos entendemos por gente, ela sentou conosco, conversou e disse, olha, esse primo segundo grau de vocês, primo dela, ele passou por um naufrágio. Marinheiro. Nunca perguntem sobre o naufrágio para ele. Ele é capaz de se desestabilizar no meio de uma reunião familiar. Nunca conversem com ele sobre naufrágio. Nunca. O navio afundou e não era de guerra. Alto mar. Sobraram os barcos. E eles nos barcos. E os barcos não davam para todos que estavam. E eram todos trabalhadores do navio. E tinham que ficar alguns pendurados nas cordas, ali se sustentando no barco. Depois, quando cansava, trocava. E isso foi por 3 noites, 3 dias inteiros. E ele disse que viu amigos se sustentando nas cordas e dizendo, diga à minha esposa que eu sempre a amei, que eu sempre amei meus filhos, que eu continuarei amando, mas eu não estou aguentando. E os amigos diziam, não faça isso, não faça isso. E quando via, ele se soltava em alto mar e afundava. 3 dias. Até que um pescador, na areia, vendo aqueles fogos lá, numa noite, o pescador disse, isso foi navio que afundou. Afundou, tem gente lá no alto mar. E aí outros, não, isso é brincadeira, rapaz. Isso é cruzeiro, isso é navios aí, a turma está passeando, turistas. Não, isso afundou. Ele disse, eu vou me embora, eu vou na frente e vocês chamem os outros. E de fato,
pela graça de Deus, conseguiu, dentre vários, salvou esse nosso primo. Mas um momento de trauma, de dor e tempestades, nós precisamos aprender com elas. Se Cristo está no nosso barco, nós precisamos aprender com essas tempestades. Por isso que eu queria pensar com você algumas coisas referentes a vencendo as tempestades em família. Nós passamos como família muitas vezes tempestades, momentos muito difíceis, sejam eles quais forem, os mais variados e diferentes tipos. Sim, vencendo as tempestades em família, nós só podemos vencê-las se nós enfrentarmos. Então, enfrente as tempestades. Enfrente com temor e tremor, como família. Essa travessia foi um teste difícil para os apóstolos. Eles eram, na maior parte deles, eram pescadores, experientes, mas um grande temporal havia então tomado conta do mar da Galileia, as ondas se arremessavam contra o barco deles e a água entrava no próprio barco. Apesar de toda a experiência, diz a Bíblia, eles estavam assustados, porque eles estavam vendo a hora, quem sabe, daquele barco se partir ou afundar mesmo, e eles morrerem. Apesar de terem andado com Jesus todo aquele dia, apesar de terem visto Jesus fazer maravilhas, eles estavam atemorizados, desesperados. Muitas vezes parece conosco, caminhamos com o Senhor Jesus, declaramos a nossa fé no Senhor Jesus, buscamos servi-lo e em meio às pressões e às lutas da vida, nós nos encontramos muitas vezes desesperados. O próprio apóstolo Paulo fala que teve experiência disso, de desesperar da própria vida, quando não encontrou determinados líderes que estavam sendo discipulados por ele. Até certo ponto, nada mais óbvio para aqueles discípulos humanos, falhos, limitados, nada mais óbvio do que se desesperarem em meio a um barco que estava se enchendo de água. Até certo ponto, nada mais óbvio se Jesus não estivesse lá. E é isso que faz toda a diferença. Jesus estava lá, ele estava no barco, isso precisava ser contemplado pelos discípulos. Eles passaram o dia, eles viram Jesus fazer maravilhas, inclusive, não só curar pessoas, mas libertar pessoas do poder de demônios, pessoas que estavam endemoniadas. Eles presenciaram tudo isso. Era hora de ter um pinguinho de fé no Senhor Jesus Cristo. E muitas vezes nós estamos como eles. Se Jesus está de fato no barco da nossa vida, nós precisamos lembrar que essa tempestade vai passar. Da nossa família. A bonança vai chegar, se nós nele confiarmos. Nós precisamos tirar os olhos das ondas, porque muitas vezes nós nos apegamos assim, e Senhor, muito obrigado, por muitas vezes, como pastores, presbíteros, diáconos, líderes de ministérios, de grupos de oração, às vezes nós vamos sendo tomados por tantas pressões, tantas coisas, e Deus manda um refrigério, manda uma brisa para refrescar. Há tanta tensão, há uma temperatura tão alta, há um coração às vezes tão angustiado, como nós podemos em algum momento ter nas nossas vidas. Tire os olhos das ondas. Tire os olhos do vento, que sopra muitas vezes com tanta força. Tire os olhos do barco enchendo de água e coloque os olhos no Senhor Jesus Cristo, na sua palavra, nas suas promessas. Busca ao Senhor para saber, Senhor, o que é que eu posso fazer? Tu estás comigo. O Senhor prometeu que não vai me desamparar. Vencendo as tempestades da vida, eu preciso enfrentar essas tempestades. E nós não estamos livres, como casais e famílias cristãs, que testemunham crer no Senhor Jesus Cristo. Charles Haddon Spurgeon, chamado o príncipe dos pregadores. Spurgeon viveu no século XIX, 1834. Spurgeon chegou a dizer certa vez: quando o lar é dirigido por Deus e Jesus é Senhor da família, os anjos podem ser convidados a morar nessa casa e não notarão a diferença entre os céus e aquele lugar.
Mas quando os membros da família não têm Jesus no coração, quando a palavra de Deus não é seguida, e mesmo quando os familiares são crentes, observem bem, mas predominam as discussões, os desentendimentos e as brigas, os anjos chegam, notam que ali existe um verdadeiro inferno e voltam. Tudo isso porque não são seguidos neste lar os padrões bíblicos para a família. Nós precisamos enfrentar, mas nós precisamos enfrentar baseados na palavra e em oração, buscando uma vida que está aprendendo do Senhor. Por que nos reunimos domingo após domingo? Para celebrarmos e cultuarmos o nome do Senhor, para aprendermos da sua palavra, inclusive eu, todos nós, mesmo quando pregamos, estamos aprendendo, dizendo: Senhor, louvado seja o teu nome, o Senhor continua sendo o Senhor da minha vida, da minha família, dos sonhos, de projetos, da tua igreja é tua, Senhor. Estamos nesse barco, e nós estamos para enfrentar as lutas, e nós somos chamados, sim, para fazê-lo em oração, em temor. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, e louvado seja o Senhor, porque muitas vezes Deus nos permite alguns percalços para a gente lembrar que Ele é Deus, eu e você não. Às vezes, há pessoas que dão vontade, como pastor, de pegar assim pela goela e saculejar e dizer assim: meu irmão, acorde, você está tentando levar o seu casamento por sua cabeça, olhe para o que a palavra de Deus fala, acorde. Ah, não, porque eu isso, eu aquilo, eu fiz aquilo outro, eu sei, aconteceu, eu sei fazer e aconteceu, e a palavra está afundando o seu casamento, porque você não está voltando para a palavra, porque você não está dependendo do seu, você não está enfrentando pela palavra e em oração, e aí afunda mesmo, qualquer um de nós, inclusive pastores. Quantas lutas enfrentamos, e o Senhor nos chama a vencermos, sim, as tempestades em família. Então, para isso, enfrente a tempestade, enfrente. Os apóstolos não tinham o que fazer, estavam dentro do barco, não tinha para onde correr, tinha que enfrentar, mas não só enfrente, aprenda. Em primeiro lugar, enfrente, tem que enfrentar. Em segundo lugar, aprenda. Todos nós precisamos aprender, e aprendemos sim, esperamos que aprendamos. Os discípulos tinham muito a aprender. O versículo 38 nos diz que Jesus estava dormindo no travesseiro e ele foi despertado com o desespero e o julgamento dos discípulos. Observe-me, os discípulos despertaram Jesus, não foi: mestre, por favor, acorde, o barco está afundando, e o Senhor vai afundar com a gente. O senhor está acordado? Não, não foi assim. Não foi assim. Não só acordaram ele desesperadamente, mas pior ainda, julgando as motivações de Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? Como que ele diz: como é que pode? O senhor está dormindo aí? Acorde, a gente está afundando. O senhor não vai fazer nada. O senhor não é o nosso mestre, nós estamos seguindo, deixamos tudo para segui-lo. Teve um momento que os discípulos disseram isso, não nesse texto, mas em outro momento: Senhor, lembre-se, nós deixamos tudo para te seguir, Não te importa que pereçamos. Julgaram a Jesus. O senhor não se importa, não? O senhor está aí dormindo, enquanto o barco está aqui se enchendo de água. Quanto nós precisamos aprender do Senhor Jesus Cristo. Foi uma reprimenda injusta. É exatamente porque Jesus se importa, é que Ele muitas vezes nos suporta. É porque Ele se importa comigo e com você, é que Ele nos suporta. Eu costumava brincar, e muitas vezes, às vezes digo assim, como vou falar agora: pense em 12 cabas cabulosos, esses apóstolos. Por isso que quando vem crente e reclama: pastor, olha, porque a igreja, tem uns membros nessa igreja, né, da encruzilhada, tem. Pastor, porque tem uns cabas difíceis, tem. Aí, às vezes, eu até brinco e digo assim: olha, a começar do pastor, viu? Estou na sua frente, sou complicadinho, dificinho. Tem uns que dizem que eu tenho toque, pronto.
Nós somos humanos. Deus está trabalhando a vida da gente. Deus quer transformar a gente. E a gente vai sendo transformado nessa relação. A esposa não vai concordar muito, não. Eu disse, você concorda que eu estava um pouquinho mais tranquilo nesse ACC? Não, né? Não, tá bom. Mas eu vou melhorar. A cada ACC a gente vai melhorando. É porque também já faz uns 3 anos que a gente não tem ACC, né? Lá, meu Deus, corre, faz, ó, ali, isso. Não, da próxima, deixa rolar. Só ouvir. Se eu não ver algumas coisas, se eu não olhar para as ondas, aí você fica um pouco mais tranquilo. Você não está vendo a onda, não está vendo nada afundando, não está vendo a água entrando dentro do barco. Mas quantas coisas nós temos a aprender na caminhada, como os apóstolos precisavam aprender. Sim, nenhum deles escapou da censura do Senhor Jesus Cristo. Porque sois assim tímidos, homens de pouca fé. Por quê? Todos receberam a censura de Jesus. Essa fé precisa ser desenvolvida a cada dia, a cada experiência, a cada ECC, a cada congresso de adolescentes, a cada conferência de jovens, a cada culto, a cada domingo, a cada semana, a cada reunião de grupo de oração, a cada pequeno grupo, seja ele de adolescentes, jovens, adultos, casais, e por aí vai. Deus vai trabalhando a vida da gente a cada acampamento, temporada, carnaval. Deus vai trabalhando a vida da igreja, porque Ele quer nos ensinar. Conta-se a história de um ministro do Evangelho, às vezes um tanto original nos seus métodos de trabalho. Certo dia ele estava viajando na sua charrete, quando passou pela residência de uma família rica, que pertencia a uma das igrejas evangélicas da cidade. Parecia para ele uma residência ideal, com um ar de prosperidade, ordem, bem-estar. Então, ocorreu-lhe a ideia de que, apesar da bela aparência, talvez faltasse àquele lar o que é essencial, a verdadeira paz e prosperidade. Deixando no caminho a charrete, o pastor desceu, dirigiu-se à porta da casa, bateu e uma senhora atendeu. O pastor, sem mais preâmbulos, perguntou à mulher: senhora, Jesus Cristo mora aqui? O que você responderia? Jesus Cristo mora aqui? A dona da casa ficou nervosa, nada respondeu. Então o pastor perguntou novamente: senhora, Jesus Cristo mora aqui? E sem resposta, o pastor foi embora. A esposa então correu lá para o quintal da casa. O marido estava lá trabalhando. E então disse o que tinha ocorrido. O marido então perguntou: você não lhe disse que nós somos membros da igreja? Ela, pensativa, sacudiu a cabeça em sinal negativo. Impaciente, ele continuou: por que você não disse que nós contribuímos com a igreja todos os meses? Respondeu a esposa: porque não foi isso que ele perguntou. A pergunta que ele fez foi se Jesus Cristo mora aqui. Isso é muito diferente. Quantas coisas ela poderia ter dito? Ah, porque eu trabalho no ministério da igreja. Ah, porque eu participo de um grupo de oração. Ah, porque eu faço parte de um pequeno grupo. Não, a pergunta não é essa. A pergunta é: Jesus mora no nosso lar. Ele é glorificado, Ele é cultuado, exaltado no nosso lar. Há sinais no meio das pessoas com quem nós convivemos, em meio aos nossos vizinhos. Se nós fôssemos acusados, como alguém disse certa vez, se você fosse acusado de ser cristão, haveria provas suficientes para condenar você? Eu fiquei pensando: rapaz, que coisa, que sacada o cara teve, né? Se fôssemos acusados de sermos cristãos, haveria prova suficiente para nós sermos condenados, porque senão a prova é porque nós não estamos vivendo como o Senhor deseja que nós vivamos.
Vencendo as tempestades em família, requer que nós possamos enfrentá-las, requer que nós possamos aprender, e nós vamos estar sempre aprendendo, sempre, assim Deus nos permita. Por isso, culto após culto, por isso, domingos da família, por isso SC6, por isso, PGs de casais, de adolescentes, de jovens, grupos de oração, tudo, para que a gente esteja aprendendo, dizendo, Senhor, eu quero ser mais semelhante a Cristo, eu quero mais seguir nas pegadas do Mestre, eu quero ser um discípulo para fazer discípulos, então eu tenho que pensar se eu estou exaltando a Deus, edificando e encorajando, equipando para o serviço, evangelizando, proclamando o Evangelho. Eu preciso estar com isso no meu coração, fervendo e vivendo então dessa forma a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas por último, enfrentando as tempestades em família, enfrente, aprenda, mas creia. Nós precisamos crer. Quem é o Jesus que dorme no barco da nossa vida e talvez da nossa família? Talvez você já tenha visto um adesivo tão presente em tantos carros, não é, dizendo, Jesus está vivo, hoje falei com ele. Jesus está vivo, hoje falei com ele. Você ora ao Senhor, você busca ao Senhor ao longo do dia, você ora, você clama, você coloca as suas angústias, preocupações, ansiedades, você tem um tempo de oração, todos nós precisamos ter, todos nós. Todos nós. Jesus Cristo repreendeu o vento, mandou o mar se acalmar. Acalma-te, emudece. Então se fez bonança. O mesmo termo que ele usou aqui para mandar o mar se acalmar, foi o termo para libertar o possesso. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 25. Marcos 1, 25, a palavra de Deus nos diz sobre um endemoniado em Cafarnaum, Marcos capítulo 1, versículo 25, mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. Cala-te e sai desse homem. Acalma-te, emudece, silencia, cale-se, silenciou o mar. Acalmou o mar da Galileia. Jesus mostrou o seu poder aos seus apóstolos. A pergunta dos apóstolos nesse texto do capítulo 4, a pergunta deles no final do texto, depois de serem exortados por Jesus sobre a falta de fé, a pergunta que eles faziam uns aos outros é, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Às vezes eu, em termos de filmes, gosto de assistir e tenho que me controlar um pouquinho, porque às vezes eu me transporto, parece que entro ali e começo a viver tudo aquilo ali, como se eu estivesse participando daquela cena, daquele momento. E eu fico a pensar, quantos momentos estes apóstolos tiveram? Quantos com o Senhor Jesus Cristo? Nessa tempestade, contemplando agora a calmaria, a bonança, poderem olhar um para o outro e perguntar, quem é esse? Até o vento e o mar obedecem a esse nosso mestre, quem é ele? Porque só tem um, nós aprendemos pelo Antigo Testamento, que só tem um que tem capacidade, que tem o poder sobre a natureza, e esse é Deus, que foi quem criou todas as coisas. Então, quem é ele? E passo a passo, frase a frase, ensinamento a ensinamento, eu e o Pai somos um, eu sou o pão da vida. Cada frase, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. A cada palavra, a cada frase, a cada ilustração, a cada ensinamento, a cada compartilhar, a cada explicação, um pouco mais de aprendizado. E agora, então, a necessidade de que pudessem ter fé, pudessem crer no Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos enfrentar as lutas
as tempestades em família. Sim, precisamos vencê-las, enfrentando, sim, conforme a palavra de Deus nos fala, aprendendo, então, enfrente, aprenda e creia. Creia. Jesus estava se revelando como Filho de Deus e sendo Ele mesmo Deus. Deus Pai, o Pai, Deus Filho, Jesus, e Deus Espírito Santo. Ele estava se revelando. Algo que os apóstolos iriam, passo a passo, gradualmente, estariam recebendo e estariam sendo expostos a essa grande verdade, até chegar na cruz do Calvário e entrar em choque. Como é que aquele mestre tão bom, como é que sendo ele o Filho de Deus, o Salvador, o ungido, declarado pelo próprio Pedro, lógico, com a bênção de Deus, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Nós temos crido nisso. Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, quem revelou a você, Pedro, mas foi o Pai que está nos céus. Você está falando a verdade. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o enviado, o Salvador, o ungido, o escolhido. E agora estava Jesus, crucificado. Como foi difícil para os apóstolos. Para eles, o sonho acabou, até verem Jesus ressurreto. Até aquela multiplicação dos peixes ali no mar. E espantados com aquela multiplicação que já tinham visto antes, quando Jesus estava vivo, antes da sua morte e crucificação. Agora, então, João poder dizer para Pedro, é o Mestre. Isso tem o dedinho dele, é o Mestre, ele está vivo. Essa multiplicação aqui é sinal de que é ele que está ali, ó, esperando a gente ali na praia. É ele que está gritando, falando com a gente. Que emoção para os apóstolos. Pedro se cingir, se cobrir com mais roupas, porque como pescador estava mais livre para trabalhar. Agora o respeito ao seu amado Mestre. E poder então ser questionado, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E aquele que o havia negado 3 vezes, agora estava declarando 3 vezes o seu amor. Senhor, eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor, tu sabes todas as coisas. Ah, Senhor, como que é dizer, eu sei que eu errei feio, Senhor, mas tu sabes o amor que eu te tenho. Nós precisamos crer em Jesus, que Ele quer restaurar as nossas vidas, as nossas famílias, que Ele quer transformar o nosso viver, o nosso lar. Como tinha escrito em uma casa, um quadro que tinha as seguintes palavras: o cabeça desta casa é Cristo, nosso Senhor. Hóspede, bem-vindo em todas as nossas refeições. Ouvinte silencioso de todas as nossas palavras. Conselheiro constante, ainda que invisível, de todas as nossas ações. Hóspede, bem-vindo. Ouvinte silencioso, conselheiro constante. Jesus precisa ser o Senhor da nossa família. Vencendo as tempestades em família. Em frente. Aprenda e creia. Enfrentamos. Aprendamos. Vamos passar pela tempestade. O Senhor está conosco. Creiamos. Nós precisamos crer. Nós precisamos fortalecer um ao outro. Nós precisamos ser bênção na vida uns dos outros. Cônjuges que são bênção na vida um do outro como casal. Pais que são bênção na vida dos seus filhos. Filhos que são bênção na vida dos seus pais. Seja bênção para os seus avós, para os seus tios, para os seus irmãos, primos. Seja bênção na sua família. Seja bênção na sua família. E quando a tempestade chegar, lembre-se, o Senhor está conosco. Foi assim que Ele prometeu. E eis que estou convosco, até a consumação dos séculos. Jesus prometeu estar conosco até que tudo termine, ou até que nós possamos ir ao encontro dEle. Eu quero terminar pensando nesses desafios que nós temos na vida, a necessidade de vencermos as
tempestades, as batalhas, em família. Em família. Eu quero terminar com uma oração que foi feita em um casamento. Eu guardei essa oração na época que não se tinha internet, então você tinha que tirar cópias, se você não tinha revista, e guardar lá, de tão preciosa. E eu quero, antes de ler a oração, eu quero dizer que nós precisamos nos dedicar mais. Não sei que tempestades você vai enfrentar, mas eu sei de uma coisa: se nós estivermos firmes como família, com o Senhor, a nossa casa não vai ruir. Nosso navio não vai afundar, se nós estivermos firmes com o Senhor. O problema não é Ele, o problema somos nós. É como nós conduzimos a nossa vida. Qual foi a última vez que você orou com o seu cônjuge ou com os seus filhos? Qual foi a última vez que você leu a palavra? Ou nós estamos dependendo de uma vida cristã aqui só de igreja? Dá uma passadinha lá pelo domingo de manhã, lá pelo domingo à noite, nós não oramos mais um com o outro, e os dias vão passando, e a gente vai se acostumando a isso. A gente tem tempo, de repente, para algumas coisas. Você gosta de assistir algum programa, alguma série, tem tempo. Lê a Bíblia. Não, pastor, eu sou uma pessoa muito ocupada, muito tarefada. Tá certo. Mas para a série tem tempo. Você tem tempo para as redes sociais, tem tempo. Oração e Bíblia. Não, pastor, não, eu sou uma pessoa muito atarefada, inclusive eu tenho as redes, porque eu também trabalho, Todos nós trabalhamos com rede, está lá. Mas tempo para oração e Bíblia, não temos. Aí nós vamos ficando analfabetos bíblicos e secos de oração. Nós precisamos orar na simplicidade do nosso coração. Por isso que eu quero pedir que nesse momento você possa dar as mãos como cônjuge, você possa sustentar a mão do seu cônjuge nesse momento. Eu gostaria de ler essa oração. Se seus filhos estiverem ao lado, podem dar as mãos como família. Esta oração foi feita no casamento de Jaime e Judith Kemp. Pelo menos eu sei que ele era americano, ainda é vivo, até onde sei. E ele veio para o nosso país, ainda novo, e desenvolveu um ministério, Lar Cristão, para levar a palavra de Deus para as famílias, há décadas. Ele está bem idoso hoje. Estando vivo, que eu não tive mais notícias nesses últimos tempos, mas estando vivo, está bem idoso. E vários cursos que ele desenvolveu exatamente para abençoar as famílias. Eu ouvi num desses cursos o testemunho dele mesmo. Ele disse: minha mãe teve alguns filhos, se divorciou nos Estados Unidos, casou de novo, teve mais, não sei quantos, teve mais uns filhos desse segundo casamento, se divorciou, casou de novo, terceiro casamento. Aí eu nasci, ele, pastor Jaime Kemp. Ele disse: eu nasci do terceiro casamento. Minha mãe achou pouco, se divorciou, casou-se pela quarta vez. Ele disse: eu decidi na minha vida, quando eu casar, eu não vou me separar. Não vou me separar. Ele disse: eu sei o que é ser filho no meio de um casamento que vai se desfazendo, lá vem outro casamento, se desfaz de novo, eu sei o que é isso. Eu tomei uma decisão, eu não vou me separar. Não vou. E procurou viver para a glória de Deus, e tem procurado, testemunhando. Essa oração foi feita no casamento dele, Jaime Kemp e Judith Kemp. O pastor Louis Evans, na oração, disse: Deus de amor, não solte a mão não do seu cônjuge, eu estou olhando daqui. Sustente a mão do seu cônjuge. Ok, Cacau e Leleu, sustenta a mão. Achei tão bonitinho, Cacau e Leleu, Pepé e Sossó. A gente vai aprendendo assim a sermos carinhosos, alegres em meio às lutas e dificuldades.
Senhor, tem misericórdia, teu servo tricolor aguentar uma rubro-negra, assim como tem de mim aguentar. Abençoa-nos. Deus de amor, tu estabeleceste o casamento para o bem-estar e a felicidade da humanidade. Teu foi o plano e somente contigo podemos realizá-lo com alegria. Tu mesmo disseste, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora nossas alegrias estão duplicadas, pois a felicidade de um é a felicidade do outro. Nossos fardos agora são divididos, desde que nós os compartilhamos. Abençoa este marido. Abençoa como aquele que vai prover a esposa de alimento e vestuário e sustenta-o em todas as suas lutas e pressões, em sua batalha pelo pão. Seja a sua força a proteção dela e o seu caráter o orgulho dela. Que ele viva de tal maneira que ela encontre nele o abrigo que seu coração sempre desejou. Abençoa essa esposa, dá-lhe uma ternura que a faça conhecida, um profundo senso de compreensão e uma grande fé em ti. Dá a ela aquela beleza interior de alma que nunca desaparece, aquela eterna juventude que se mantém através dessas qualidades que nunca envelhecem. Ensina que o casamento não é meramente viver um para o outro, são duas mãos juntas e unidas para servir-te. Dá a eles um grande propósito espiritual na vida, que eles possam buscar em primeiro lugar o reino teu, Senhor, e a sua justiça, para que todas as coisas lhes sejam acrescentadas. Que eles não esperem encontrar um no outro a perfeição que pertence somente a ti. Que estejam prontos a se perdoarem nas fraquezas e a valorizar em seus pontos fortes, vendo um ao outro com amor e paciência. Que todas estas coisas sejam feitas de acordo com a tua vontade. Dá-lhes lágrimas suficientes para conservá-los sensíveis, provações para conservá-los humanos, faze-os fracos para conservarem suas mãos atadas às tuas, e enche-os de felicidade, para que tenham certeza de que estão caminhando contigo. Que eles nunca desvalorizem o amor de um pelo outro, mas experimentem sempre o maravilhoso sentimento que exclama: entre todos os outros deste mundo, você me escolheu. Quando a vida terminar, o sol se puser, que eles possam ser encontrados tal como agora, ainda de mãos dadas, ainda agradecendo a Ti, ó Pai, um pelo outro. Que possam Te servir contentes, fiéis, juntos, até o dia em que um deles entregue o outro nas mãos Tuas, ó Deus. Isto te pedimos, por Jesus Cristo, a fonte do verdadeiro amor. Amém. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vencendo sim as tempestades em família. Vencendo as tempestades em família. Nesse contexto, nós precisamos vencer essas tempestades e não podemos nos esquecer que precisamos enfrentar, aprender e crer. Sim, isso, firmados na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. O beijo você deixa para depois dos avisos.